Obrigado, viu, Isabel? Tem que gravar algo assim. Enfim, voltando aqui. Tá gravando agora? Vamos ver aqui. Tá gravando, tá gravando. Então, continuando, né? Triângulo retângulo, ele possui, né, um ângulo interno medindo 90 graus. Então, como eu estava falando, veja que a gente não pode ter um triângulo retângulo que ele tenha dois ângulos de 90. Porque, ó, a soma de todos os internos de um triângulo, né, dos três ângulos, é 180. Se eu tenho um que vale 90 e outro que vale 90, eu já fiz 180. E daí o terceiro ângulo só pode ser zero. E como não existe ângulo zero em triângulo, a gente implica que só pode ter um ângulo reto em cada triângulo, né? Então, olha só. Os lados que formam um ângulo reto costumam ser chamados de catetos, como eu falei, né? Os lados que estão formando esse ângulo. E o lado oposto ao reto é a hipotenusa do triângulo. Então, aí segue de novo a nossa imagem. Aqui está os lados que formam o ângulo, né? A abertura aqui, ó, de 90 graus, o cateto. E o cateto é a hipotenusa enxergando aqui, ó, o reto, tá? Show. Teorema de Pitágoras, portanto, como é que a gente define ele? Então vamos considerar esse mesmo triângulo agora, só que chamando, a gente chama aqui na geometria plana, os catetos geralmente de B e C, e a hipotenusa é sempre A. Tá? Então, por isso, porque a definição do teorema se aplica para a hipotenusa chamada de lado A e os catetos de medida B e C. Tá? Então, por isso que a gente usa essa nomenclatura. Mas podia chamar do que você quiser, podia ser X, Y, Z, T, enfim, não importa muito a letra, importa você entender esse conceito. Então, aqui, ó, a hipotenusa é o lado A e os catetos são o B e o C. Tá? Então, o que o teorema diz? O teorema fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, matematicamente escrevendo, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. De novo, o teorema de Pitágoras diz que se o triângulo é retângulo, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Então, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. É isso que significa o teorema de Pitágoras. Professor, mas isso veio do nada, né? Eu falei aqui antes, né, que o Pitágoras ele era um filósofo, né? Era um filósofo, tal, né? Ele tinha um monte de seguidores, parecia uma seita meio doida, tal. E daí eles descobriram por mágica esse teorema? Claro que não, né, gente? Esse teorema, como qualquer coisa na matemática, qualquer coisa eu vou forçar também, né? Mas como grande parte das coisas que tem na matemática precisa ser demonstrado, precisa ser provado. Então, teve alguém que chegou e demonstrou esse teorema a partir de coisas que já eram conhecidas. Então, o teorema de Pitágoras tem vários jeitos de demonstrar, tem muitos jeitos mesmo. Dá para demonstrar por área, dá para demonstrar por semelhança, dá para demonstrar por trigonometria, que a gente ainda vai ver aqui no curso. Dá para demonstrar, acho que no mínimo por uns 8 jeitos. Mas o jeito que eu escolhi aqui para demonstrar ele para vocês, e é importante vocês entenderem essa demonstração, para vocês terem a noção, né, de que as coisas na matemática não vêm no colo, assim, né? Existe um processo de construção por trás disso, né? É a maneira que eu acho mais pedagógica nesse momento, que é pela semelhança de triângulos. E daí já vai linkar com a aula passada, né? A aula passada a gente viu isso, né? Nós estudamos aí a semelhança de triângulos. Então vai ser importante para a gente entender isso tudo, né? Então, olha só, como é que nós vamos demonstrar aí? Vamos demonstrar por semelhança, é só um jeito, tá? Tem vários outros. Então, ó, eu vou demonstrar assim, ó. Vamos pegar um triângulo ABC com hipotenusa A e cateto B e outro cateto C, tá? Igualzinho que a gente tinha lá. Então, a gente pega um triângulo que ele é retângulo. Repara que eu desenhei o ângulo reto aqui em cima, tá? Ele é retângulo em A, ok? E daí eu tenho os catetos B e C, tá vendo? Ó? Porque esse ângulo reto é formado pela união do lado B com o lado C, ok? E aí a gente constrói uma altura, né? Traça do vértice aqui até a base, uma altura. Aqui faz um ângulo de 90 aqui também. E daí, nessa divisão que a autora fez, eu chamei essa projeção. Isso aqui a gente chama de projeção, né? Essa projeção, chamei de X, que é o lado CP, e
esse lado PB eu chamei de Y, né? Que é a projeção aqui. A gente chamou de Y, tá? Então, eu simplesmente desenhei um triângulo retângulo e tracei a altura dele. E nessa divisão da altura, eu chamei esse lado CP de X e esse lado PB de Y, tá bom? Mas tudo normal até aqui, ok? Nenhuma novidade pra gente. Olha só, desenhando novamente esse triângulo para facilitar a nossa leitura, olha o que eu posso dizer. Repare que o triângulo ACP ele é semelhante ao triângulo ABC. Por que, professor? Por que você está dizendo que esse triângulo aqui, ó, esse triângulo ACP, ele é semelhante ao triângulo grande aqui, esse triângulo ABC? Porque é o seguinte, qual que era a condição que a gente tinha de semelhança? Um triângulo era semelhante, né? Vamos lembrar da aula passada. O triângulo era semelhante quando ele tinha dois ângulos, certo? Dois ângulos eram congruentes. No caso dos triângulos, né? Então, por exemplo, eu tinha um triângulo ABC e tinha um outro triângulo DF, por exemplo, né? Dois triângulos diferentes que não estavam ligados. Eu dizia que eles eram semelhantes quando dois ângulos ordenadamente eram iguais. Por exemplo, eu tinha 30 graus lá e 30 graus no outro. Tinha 60 graus no outro e 60 graus no primeiro. E daí eu podia dizer que os dois eram semelhantes, porque um era a ampliação ou a diminuição do outro, ok? Isso aqui acontece também nesse triângulo. Porque olha só, eu tenho um ângulo reto aqui, no grande, né, nesse triângulo ACB ou ABC. Eu tenho um ângulo reto. E eu tenho um ângulo reto nesse triângulo pequeno aqui, nesse triângulo ACP também. Então, ó, um ângulo já é comum, o 90 graus. Tudo bem? Vamos olhar para o outro ângulo agora. Que outro ângulo é comum? Eu não marquei aqui, mas esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos, né, gente? Porque, ó, se eu olhar esse triângulo todo, né, o ABC, esse ângulo está aqui, né, que a gente pode chamar ele de ângulo C, porque ele está no vértice C. E esse ângulo também tá, quando eu olho só para esse pequeno, né, para esse triângulo ACP, ele continua aqui. Né? A gente não fez nada, não mexeu no ângulo, o ângulo continua aí. Então, porque tem dois ângulos congruentes entre si, o ângulo reto e o ângulo comum, né? A gente chama de comum aos dois triângulos, que é o ângulo C. Assim a gente pode montar uma relação de semelhança, que é o quê? A gente faz uma tabelinha. Eu ocultei essa tabelinha aqui porque é uma demonstração, né? Ainda não estou resolvendo exercício. Mas olha o que a gente pensa aqui. Ó, de frente para o reto. De frente para o reto. No triângulo maior, nós temos que o reto enxerga o A, certo? O A é toda essa medida aqui, né? É a soma do x com o y, né? O A é todo esse lado BC. Então, o reto enxerga o A e esse reto aqui do triângulo menor não enxerga o B. Então, A sobre B. Olha agora nesse ângulo comum aqui, ó, nesse ângulo C. O ângulo C no triângulo maior enxerga o lado C. É minúsculo aqui, ó. Certo? Mas veja que eu posso usar ainda esse outro ângulo, né? Porque se eu descobrir que esse ângulo aqui e eles, né, fazem que os dois triângulos sejam congruentes, esse ângulo de cá, ele é o mesmo desse aqui, ó. Professor, como é que você pode mostrar isso? Ó, veja, se esse cara aqui, ó, é 90, aqui é um ângulo qualquer, que é um traço, e esse aqui é os dois traços, né, dois ângulos diferentes, se aqui é 91 traço, aqui só pode ser quem? Só pode ser o ângulo que está faltando, né? O dois traços, porque os triângulos são semelhantes, a gente já mostrou isso, né? Então, se eu olhar para esse ângulo aqui, ó, dos dois traços, que eu não marquei, devia ter marcado, mas enfim. Esse ângulo aqui, ó, enxerga o lado B, ok? Esse ângulo que está aqui, ele enxerga o lado B. Então, marca B aqui, ó. E esse ângulo aqui, que é o mesmo, né? Que esse, ele enxerga o lado X. Então, marca o X. Agora, basta multiplicar em cruz. Então, você vai ter que B, né? Aí depois você vai desenvolver, você vai ter que B vezes B é igual a A vezes X, né? B ao quadrado é igual a A vezes X. Mas eu não vou ainda multiplicar, porque eu consigo notar outra semelhança ainda, ó. Se eu fizer a mesma coisa, né? Analogamente, desse triângulo maior, com esse outro triângulo que eu não mexi, que é o APB, eu vou conseguir traçar outra semelhança, né? Que eu obtenho, que olha só, de frente para o reto eu continuo tendo A, de frente para esse reto aqui, eu tenho
que tá aqui. Eu não desenhei, mas ele tá aqui, ó, porque é uma altura, né, gente? Eu tenho esse lado C, então, ó, A no maior e C no triângulo menor. Agora, veja bem, se eu olhar esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo 1 traço, que é o mesmo que esse aqui, né? É o mesmo ângulo que esse aqui, né? Porque se esse aqui é o 2 traços, esse aqui é o 1 traço. Então, se esse ângulo aqui, 1 traço, ele está enxergando no triângulo maior o lado C. E nesse triângulo aqui, ó, ele enxerga o lado Y. Portanto, eu tenho que A sobre C é igual a C sobre Y. E daí, eu faço a conta, né? Então, das proporções que a gente obteve, é fazer a conta. Olha lá. Multiplica em cruz, B vezes B, A vezes X. B ao quadrado, não é 2B, hein? É B ao quadrado. Estou multiplicando B por B, não estou somando. Então, é B vezes B, que dá B ao quadrado, igual a A vezes X. Na outra proporção, C vezes C é igual a A vezes Y. Então, C ao quadrado é igual a vezes Y, como a gente encontrou aqui. Ok? Então, ó, olha o que a gente faz. Vamos agora somar as duas equações. Como assim somar? Coloca uma embaixo da outra e soma. Então, eu vou somar o primeiro membro dessa com o primeiro membro da outra. O segundo membro dessa com o segundo membro da outra. Assim, ó. Tá vendo? Eu somei esse cara com o primeiro membro da outra equação. Então, ficou b ao quadrado mais c ao quadrado. E somei esse segundo membro da primeira com o segundo membro da segunda. Então, ficou a vezes x, que tinha aqui, mais a vezes y, que estava lá. Tudo bem? Então, ó, veja que eu posso colocar em evidência, né? O professor Ed já deve ter explicado para vocês que eu posso fatorar, né? Eu tenho um A aqui e A aqui multiplicando. Então, eu posso deixar esse A em evidência, ó. Tá vendo? Que se eu distribuir A para o X e para o Y, eu vou ter a mesma coisa que tinha aqui, né? Se eu voltar essa expressão, eu obtenho a mesma coisa. Então, fatorando, né? Fazendo um fator comum, olha o que eu tenho. A vezes, abre parênteses, X mais Y, fecha parênteses. E por que isso foi importante para resolver o problema? Ora, pessoal, porque A é, na verdade, o lado X somado com o lado Y, né? Todo esse lado A, ele é quem? É X e Y. Portanto, X mais Y é igual a A. E se a gente lembra isso, que X mais Y é igual a A, né? Eu tenho que, na verdade, eu estou multiplicando A vezes o A, porque X mais Y não é igual a A. Então, eu tenho, por fim, que A ao quadrado, né? A vezes A é A ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E está demonstrado o teorema de Pitágoras. Professor, muito confuso, professor. Você começou a falar um monte de coisa, não entendi nada. Calma lá, calma. Se você não conseguir entender essa demonstração, não precisa surtar, vamos dizer assim. É normal. Até porque tem muita coisa aqui que a gente está passando meio rápido, né? Então, qual que é o ideal? Vocês refazerem, eu não vou fazer um desafio, né? Mas eu acho importante para vocês que estão aprendendo geometria, começando a aprender geometria aqui com a gente no curso, tentarem fazer demonstrações. Porque fazendo demonstração, você aprende mais do que você fazendo exercício. Somente exercício, não tem que fazer os dois, né? Mas assim, tente fazer essa demonstração depois. Volte aqui no slide, eu vou colocar o slide lá. Até amanhã, no máximo, eu coloco o slide no grupo. E tente demonstrar isso olhando o slide, fazendo no caderno, com calma. Porque não é um bicho de 7 cabeças, mas tem alguns passos que tem que ter um pouco mais de atenção. Enfim, mostrei, está provado. Agora você sabe que o teorema de Pitágoras não veio de um bruxo, de um ilusionista, de alguém doido. Ele foi demonstrado, e demonstrado por vários métodos. Um deles é esse método da semelhança de triângulos, tá? Então, agora sim nós acreditamos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado num triângulo retângulo de catetos B e C e hipotenusa medindo A. Ok? Ó, uma coisa importante. Eu provei a ida do teorema. Não sei se vocês perceberam. Mas eu provei a ida do teorema. O que é provar a ida de um teorema? É dizer assim, ó. Se o triângulo é retângulo, então vale isso. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu provei que vale isso, ok?
Se o triângulo for retângulo, então isso vale a ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso é provar a ida do teorema, a primeira parte. Mas agora eu preciso provar a volta. Como assim a volta? Ué, se eu falei que se o triângulo é retângulo vale essa relação, a volta seria provar que se vale essa relação, então o triângulo é retângulo. Perceba, isso aqui é uma coisa que a gente chama de lógica matemática, tá? Então, de novo, o que é provar a volta do teorema? Se eu provei que o triângulo é retângulo, que se o triângulo é retângulo, vale que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, provar a volta do teorema é fazer o contrário. É eu partir do que eu tinha no fim, lá na ida, que é que se vale que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, então, por isso, esse triângulo é retângulo. Vamos tentar deixar um pouco mais claro, né? Podemos demonstrar que é válido também o recíproco. Volta, em matemática, a gente chama de recíproco, né? Volta de um teorema, né? O recíproco do teorema de Pitágoras. Vamos de novo, então. Se num triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então, necessariamente, esse triângulo é retângulo. Por que é importante provar a volta desse teorema? Porque, como eu falei para vocês, gente, o teorema de Pitágoras só vale para triângulo retângulo. Então, se eu tivesse um exemplo que valesse a relação, né, de a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, e esse triângulo fosse um triângulo equilátero, eu estou quebrando o que eu falei anteriormente, né? Então, eu estou mostrando que essa relação só vale para triângulos retângulos quando eu estou provando a volta desse teorema. Então, ó, como é que eu vou provar? Né? Então, ó, resumindo o que eu falei aqui, numa linguagem matemática, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado implica, essa setinha significa implica, e o triângulo ABC é retângulo. Como é que eu vou mostrar isso? Simples, né? Eu vou pegar e vou construir um triângulo de lados A, B e C. Então, ó, construir, tá? Construir esse triângulo, tá? Beleza? Então, esse é o meu triângulo, tá? Ele tem os pontos A, B e C e tem os lados Azinho, Bzinho e Czinho, né? Ok? Então, ó, esse é o meu triângulo ideal que eu quero chegar, né? Mas vamos construir outro triângulo agora, MNP, que eu vou, né, chamar um outro triângulo, com os lados B e C formando um ângulo reto. Então, ó, eu construí, tá vendo? Ó? Tem ângulo reto, catetos B e C, e esse outro lado aqui na hipotenusa não é o A, eu chamei de D, supondo que esse triângulo é diferente do outro, ok? Então a gente construiu. Veja que, de acordo com o teorema de Pitágoras, né? Se o teorema de Pitágoras vale, eu vou ter aqui que D ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Só que, por construção, pela hipótese que eu obtive, o D daqui ele é igual ao A da figura original. Por quê? Porque, ora, eu só consigo, né, pela hipótese que eu tenho, esse D ele só pode ser igual ao A, porque ele tem o mesmo resultado, né? D ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, e na hipótese a gente tinha que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a ao quadrado, né? Porque isso é a mesma coisa, né? Concorda? B ao quadrado é igual a ao quadrado, e portanto D é igual a A, se eu tirar a raiz dos dois lados. Então, o que eu estou provando? Os dois triângulos eles são congruentes, pelo critério lado, 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 que a gente falou lá na aula 3, congruência de triângulos. Mas nem precisa pensar assim, né? O que você pensa? Se os três lados são iguais, o triângulo só pode ser igual, né, gente? Se os três lados são iguais, se o lado A, o lado B e o lado C estão nos dois triângulos, portanto, eles têm os mesmos ângulos, e se eles têm os mesmos ângulos e os mesmos lados, eles são iguais. Ok? Então, o triângulo MNP, na verdade, é o mesmo triângulo que a gente partiu da hipótese. Então, a gente conclui que, né, a volta do teorema também vale. Ou seja, que se A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado é verdade, então esse triângulo só pode ser um triângulo retângulo. Tá? Professor, tá difícil. Calma lá. Nós vamos
fazer exercícios para a gente verificar o aprendizado. Relaxa que ninguém vai chegar na faculdade, na prova lá da faculdade, ninguém vai chegar no Enem e vai falar assim, ó, demonstre o teorema de Pitágoras. Ninguém vai chegar e falar isso para você, tá? Fique tranquilo com isso. Mas vai ter muito exercício, gente. Se tem duas coisas que nunca deixam de cair em prova, é semelhança de triângulos e teorema de Pitágoras, tá? Então, por isso que eu estou insistindo. Refaçam a demonstração com calma depois. Por quê? Porque nunca deixa de cair semelhança e teorema de Pitágoras, tá? Não tem nenhuma prova que não caia isso, gente. Tá? Qualquer prova cai pelo menos uma dessas duas coisas, tá? Então, aplicações. Tá? Duas aplicações que eu quero falar para vocês aqui, que são importantes para a gente. Duas aplicações, vamos lá. A primeira é a diagonal do quadrado. Né? Nós já estudamos o quadrado aqui no curso. Lembra da aula 5 que a gente falou sobre quadriláteros notáveis? Foi a primeira aula que a gente fez pelo Meet. Tá? Foi a primeira aula, né? Aula retrasada, se eu não estou enganado. E a gente mostrou que o quadrado ele era a união de um retângulo com um losango, né? E o quadrado ele tinha uma propriedade legal que todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais também, são 90 graus, né? Mas veja que, com a aula de hoje, eu posso definir como calcular a diagonal de um quadrado. Né? Diagonal a gente já também falou o que é uma diagonal lá na aula de polígonos, aula 4, né? Tá no YouTube lá. Então, ó, olha só. Vamos considerar um quadrado de lado A e a diagonal, vamos chamá-la de D, ok? Então, ó, eu tenho um quadrado. Veja aqui, todos os lados são iguais e aqui eu tenho sempre ângulo de 90 graus. Coisa importante, tá? A diagonal, como eu já falei nas aulas anteriores, ela funciona no quadrado, não falei nos outros, hein? No quadrado, ela funciona como bissetriz. Por que ela funciona como bissetriz? Porque, ó, aqui eu tenho um triângulo isósceles, né, gente? A e A, né? E aqui é a base desse triângulo isósceles. Então, quanto mede os ângulos aqui, ó? Se esse ângulo é 90, eu tenho que esse aqui é um ângulo, sei lá, x, e esse aqui também é x. Aí eu faço 90 mais x é igual a 180. 2x, né, é igual a 90, portanto, x é 45. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são iguais. Esse ângulo é 45 e esse ângulo também é 45. E aqui é a mesma coisa. Esse ângulo aqui é 45 e ele é 45. Repara que a soma dá 90, portanto, nosso raciocínio está certo. Tá? Então, a diagonal de um quadrado, ela sempre forma ângulos de 45 graus. Tá? Aqui. E veja que eu posso achar isso, eu posso achar quanto vale a diagonal de um quadrado, eu posso achar isso aplicando o teorema de Pitágoras em qualquer um desses dois triângulos. Quer ver? Ó, vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Então eu tenho, vamos aplicar nesse de baixo, por exemplo. Então eu tenho que aqui, ó, aqui tem um ângulo retângulo, um ângulo reto, né? Então tem um ângulo retângulo, aqui eu tenho um ângulo reto. E quem é a hipotenusa? É o D, certo? Porque o reto está enxergando ele aqui, ó, esse lado. Eu tenho que D ao quadrado é igual a ao quadrado mais o A ao quadrado. Bom, e daí basta a gente somar, né? A ao quadrado mais A ao quadrado dá 2A ao quadrado, né? Tudo bem? É só somar. A ao quadrado mais A ao quadrado, portanto, 2A ao quadrado. E agora chega uma parte complicada. Eu acho que o professor Éder já explicou isso para vocês, né? Acho que já tiveram aula de como extrair raiz de um número, né? Vocês já tiveram essa aula? Confirme aí no chat para mim, se você tiver isso em álgebra, né? Como tirar a raiz quadrada de um número. Sim, não, ainda mais. Responda no chat, pessoal, se o professor Éder passou para vocês isso. Não posso dar uma detalhada aqui, como é que faz isso. Ver se alguém está me respondendo aqui. Alguém?
Alguém sabe se o professor Éder deu essa matéria para vocês? Em álgebra? Não, tudo bem. Então vou explicar resumidamente como é que acontece aqui. Olha só. Então eu tenho que d ao quadrado é igual a 2a ao quadrado. Tá? Como é que eu vou tirar a raiz? Porque eu não quero a medida de d ao quadrado, eu quero d, certo? Eu não quero o quadrado da medida, eu quero a medida, certo? Da diagonal. Então como é que eu vou fazer essa extração aqui, né, de raiz? Eu vou colocar uma raiz quadrada aqui e vou colocar uma raiz quadrada do outro lado. Lembra que isso aqui é uma equação. Se é uma equação, o que eu faço de um lado, eu preciso necessariamente fazer do outro, tá? Senão eu quebro a balança, né? Lembra que eu sempre falo, a equação é uma balança. Então, se eu faço isso de um lado, eu preciso fazer de outro. Então, eu vou tirar a raiz do d ao quadrado. E daí, né, algumas pessoas de matemática, quando vão explicar isso, falam que você corta o expoente. Isso é mentira, tá? Você não corta o expoente, né? Mas o que acontece? Você vai estar, na verdade, como essa raiz é quadrada e o seu expoente está ao quadrado, você acaba tendo o módulo desse número aqui. Ou seja, um número puro, sem expoente. Porque essa raiz aqui é raiz quadrada e esse expoente está ao quadrado. Portanto, vai sobrar só d, não vai ficar d ao quadrado. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui no radical, né, numa raiz quadrada, e daí eu vou ter raiz de 2, né? Que 2, raiz de 2 não dá para tirar dentro da raiz. E a ao quadrado eu posso tirar, né? Porque eu estou numa raiz aqui, e eu tenho um cara que está ao quadrado numa raiz quadrada, portanto, é só tirar o a para fora, tá? E daí eu tenho que a diagonal é a raiz de 2. É a medida do lado do quadrado vezes raiz de 2. Toda a diagonal do quadrado eu posso calcular assim. Pega o lado e multiplica por raiz de 2. Tá? Que é um número irracional. Tá? É um número que não dá para determinar por decimal, ok? Pessoal, se vocês não tiverem essa matéria em álgebra, eu vou explicar melhor isso nos exercícios, tá? E nos exercícios vai ter exercício para a gente tirar raiz de números, e daí isso vai ficar um pouco mais claro, tudo bem? Vamos para a segunda aplicação, então. Então, a gente aqui, a gente viu que toda vez que eu precisar calcular a diagonal de um quadrado, basta eu fazer o lado do quadrado vezes raiz de 2, que assim eu obtenho a diagonal, tá? Vamos fazer mais uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, ó, a segunda aplicação muito conhecida é a altura do triângulo equilátero. Como é que eu faço o cálculo da altura do triângulo equilátero, gente? Olha o que eu vou ter que fazer aqui. Podemos aplicar também o Teorema de Pitágoras para calcular a altura de um triângulo equilátero. Então, nós vamos considerar um triângulo equilátero de lado A e altura H. Tá? Então, eu tenho um triângulo aqui, equilátero, tá? Repara que todos os lados são iguais, né? Por isso que ele é equilátero. E todos os ângulos são de 60 graus. Tá? Isso não vai importar muito para a gente agora, mas é importante saber, né? Essa reta da altura, ela funciona como bissetriz, né? Ela funciona como bissetriz, aqui divide o ângulo em dois, e ela forma um ângulo de 90 aqui, nos dois lados, né? Um aqui e um aqui, com a base desse triângulo. Repara que como o triângulo como esse triângulo aqui, ele é equilátero, eu acabo pegando bem no ponto médio daqui do lado, né? Bem no meio do lado. O ponto médio vai ser o que a gente vai explicar já já. Talvez na aula que vem. Ou na aula depois da aula que vem. Mas repara que, se eu traço a altura no triângulo equilátero, eu divido esse lado da base em dois segmentos iguais, né? Dois lados iguais. Ou seja, aqui é A sobre 2 e aqui é A sobre 2, porque o lado inteiro é A, né, gente? Então, é a metade de A em cada lado, ok? Então, ó, a altura H divide o triângulo equilátero em dois triângulos retângulos de hipotenusa A, né? Hipotenusa aqui, ó, gente. Hipotenusa A, né? Ó, hipotenusa A. E os catetos são H, que é a altura, e A sobre 2, que é a metade do lado da base. Então, ó, olha o que nós vamos fazer. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras em qualquer um desses triângulos aqui. Tanto pode ser nesse, como pode ser nesse aqui. Os dois são iguais, não importa, né? Qual você vai aplicar.
Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que é o a ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, que é h ao quadrado, mais a sobre 2 ao quadrado. Erro que muitos alunos cometem, e vou insistir nisso aqui. É para colocar dentro do parênteses, se você tiver dúvida. Né? Porque aí o que o cara faz? Ele só eleva o a ao quadrado, ele deixa 2 embaixo. Né? Ele tira o quadrado disso, sem parênteses, e daí vai ficar a ao quadrado sobre 2, mas não é assim. Quando nós temos uma fração, nós elevamos os dois termos ao quadrado, né? Tanto o denominador, que é quem está embaixo, como o numerador, que é quem está em cima. Portanto, aqui vai ser a ao quadrado, né? A vezes a, e aqui vai ser 2 vezes 2. Portanto, vai ser, olha lá, vai ser a ao quadrado sobre 4. Mas olha só, como eu quero a altura, então eu preciso deslocar essa equação, né? Preciso isolar o h. Então, ó, passa esse a sobre 2 ao quadrado para o outro lado, né? E daí você vai ter que h quadrado é igual a ao quadrado menos a sobre 2 dentro do parênteses ao quadrado. Portanto, como eu falei para vocês, eleva em cima e eleva embaixo. Sempre assim, tá, gente? Então, h ao quadrado é igual a ao quadrado menos a sobre 2 sobre 4. Aí eu preciso fazer um mínimo múltiplo comum aqui, mas eu já expliquei isso para vocês nas primeiras aulas. E, claro, a rigor eu faria um MMC aqui para descobrir, para deixar esse cara aqui sobre 4. Mas repara que aqui eu tenho 1 vezes a ao quadrado. E, certo? Porque não tem nenhum número escrito aqui na frente. Então aqui tem 1 na frente, ok? 1 é a mesma coisa que dividir 4 por 4. Então, eu teria que aqui seria 4 ao quadrado sobre 4. E daí basta eu tirar 4 ao quadrado de a ao quadrado. Então vai ficar 4 ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. E isso aqui vai dar 4 menos 1 dá 3. Portanto, vai ser 3 ao quadrado sobre 4. Aí, precisa tirar a raiz. Então, você tira a raiz quadrada de um lado. Ó, aqui eu tenho h ao quadrado numa raiz quadrada. Então, vai dar h. E aqui eu tenho que tirar a raiz desse cara aqui, de cima, e a raiz desse cara de baixo. Aqui eu tenho a ao quadrado. Então, na raiz aqui, esse a vai para frente. Ele não fica dentro da raiz. E esse 3 aqui, como não tem quadrado, vai ficar com raiz quadrada. Então vai ficar em cima a raiz de 3. E embaixo, 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Ou seja, 2 ao quadrado. Portanto, se eu colocar uma raiz quadrada aqui embaixo, eu vou ter que vai ser 2 ao quadrado. E, portanto, quando eu tirar a raiz quadrada, vai dar 2. Então, portanto, a altura de um triângulo equilátero é sempre lado vezes raiz de 3 sobre 2. Professor, muito difícil, professor. Muito difícil, está muito abstrato. Então vamos tentar fazer isso nos exercícios, deixar um pouquinho mais claro. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui dessa parte de aplicações da aula? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a diagonal de um quadrado é sempre o lado do quadrado vezes a raiz de 2. E que a altura do triângulo equilátero é sempre a raiz de 3 sobre 2. Ou como vocês aprenderam talvez na escola, L raiz de 3 sobre 2. Se você chamar o lado do triângulo de L. Tá? Mas é sempre eu pegar o lado do triângulo equilátero, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 2. Mas, pessoal, eu entendo que isso aqui é difícil, tá? Não é assim, ó, que você estrala o dedo, você aprende tudo isso de cabeça. Não, gente, é fazendo bastante exercício. Então, por isso, nós vamos começar o nosso exercício de aula agora. Eu tinha planejado fazer uns vários, mas acho que não vai dar tempo, vou fazer alguns só. E os outros eu boto na tarefa daí. Ou boto a aula que vem. Enfim, porque a aula que vem a gente vai continuar falando sobre o triângulo retângulo, tá? Mas, enfim. Tá todo mundo vivo até aqui? Dá pra gente continuar? Alguém quer me perguntar alguma coisa dos outros slides? Não fiquem tímidos, gente. Pode perguntar no chat que eu sempre tento responder vocês como eu puder aqui. Dá pra gente continuar? Alguém quer que volte em algum slide para explicar de novo?
Falem no chat, por favor, para mim aí. Ok, tá tranquilo para Isabela, para Sara também. Ok, gente. Uma coisa que os alunos perguntam às vezes, eu não sei se vocês têm essa dúvida, né? Por que na matemática a gente resolve muitas coisas usando letras e não usando números, né? Por que eu chamei de A, H, enfim, né? Isso na matemática é um negócio chamado generalização. É assim, eu podia mostrar isso aqui para exemplos numéricos, né? Eu podia mostrar com aqui sendo 3, aqui sendo 2, enfim. Eu podia mostrar que isso valia. Mas por que a gente usa essa linguagem de chamar de letras, né? Porque isso se chama generalização. Isso é a ideia de que, assim, se vale para A, H, B, C, que são termos genéricos, né? Que eu posso colocar qualquer número no lugar deles, vale para qualquer cara, entendeu? É por isso que a gente faz demonstrações na matemática não usando um caso isolado, que é pegar quando A igual a 3, B igual a 2, B igual a 4, sei lá. A gente mostra com letras porque mostra que para qualquer cara que eu tiver nessas condições, isso vale, ok? Então isso é um pouco de dificuldade que os alunos têm de entender usando essas letras, né? Mas é importante que vocês entendam isso porque faz parte do processo de demonstração na matemática, tá? Por isso que a gente mostra sempre um caso geral, que é esse caso que é essas letras aí que são genéricas, do que com um caso particular. Casos particulares são sempre para exercícios, né? Quando a gente define números para esses valores, tá? Então, ok, então vamos agora praticar. Vamos praticar, pessoal. Agora o negócio vai ficar mais interessante, tá? Então nós vamos determinar o valor de x nas figuras abaixo, né? Considerando, né, o desenho que está aí. Então, ó, primeiro exemplo que nós temos um triângulo retângulo, ok? Veja que ele tem o cateto 3, outro cateto x, e a hipotenusa é 5. Olha o que nós vamos fazer então. Vamos aplicar o quê? Para resolver o problema, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Ora, então você faz o desenho bonitinho, aí no seu caderno, com régua. Se não tiver régua, pega uma caneta e usa de régua. Né? Tem que ter as malandragens. E olha só, toda vez que eu escrever pitch, tá? Isso aqui é um código meu para vocês entenderem, tá? Porque eu tenho muita preguiça de escrever aplicando o teorema de Pitágoras em todos os exercícios, né? Isso não é nem um pouco didático. Então, toda vez que eu escrever pitch, quer dizer que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras num triângulo retângulo, tá? Então, o nosso amigo pitch aqui é sempre aplicar o teorema de Pitágoras, combinado? Então, ó, o que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, ó, sempre identificar a hipotenusa pelo olhinho aqui, né? Pelo ângulo reto. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Portanto, 5 ao quadrado não é 10, gente. 5 ao quadrado não é 10. O que é levar um número ao quadrado? É multiplicar ele duas vezes por ele mesmo. Né? É multiplicar o fator do número duas vezes. Ou seja, eu fazer 5 vezes 5. 3 ao quadrado, eu fazer 3 vezes 3. 5 vezes 5 é 25. 3 vezes 3 é 9. E x ao quadrado é x vezes x. Tá? Então, eu vou deixar x ao quadrado. Ok? Então, você passa o 9 para o outro lado. E você vai obter que x ao quadrado é 25 menos 9. Tá? E 25 menos 9 dá 16. Né? Se você tirar 25, tirar 9, você vai obter que o número é 16. Tá? Então, x ao quadrado é igual a 16. Então, você vai tirar a raiz aqui desse cara e a raiz quadrada desse cara aqui. Então, como é que a gente faz isso? X ao quadrado, se eu tirar a raiz, fica x, certo? E 16, gente? 16, vamos fatorar 16, ó. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. E acabou.
Fatoramos o 16. Então, se eu olhar a fatoração do 16, o resultado que eu tenho é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é a mesma coisa que dizer 2 à quarta potência. Ou ainda dizer que é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Como eu vou tirar a raiz desse cara aqui, então eu escrevo que 16 é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Portanto, eu vou tirar 2 para fora e o outro 2 para fora, porque eles dois estão ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada. E daí, né, nós vamos obter que isso aqui vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. Em outras palavras, 16 é a raiz quadrada de 4. Então, toda vez que vocês forem resolver um problema de teorema de Pitágoras, fatorem, quando chegar nesse último passo aqui, de determinar a resposta, fatorem o número que está aqui. Aí, pela fatoração, vocês vão conseguir tirar e descobrir o valor de x. Tá? Nesse exemplo, eu não fiz a fatoração, mas em vários outros exemplos eu fatorei o número para mostrar para vocês. Tá? Então, a resposta é 4. X é igual a 4. Por que eu quis começar por esse exemplo, gente? Porque esse exemplo aqui, ele é especial para a gente. Qual que é o triângulo retângulo mais conhecido do mundo? É o triângulo 345. Hã? Como assim, professor? Triângulo 345? É. O triângulo retângulo mais conhecido do mundo é o triângulo que tem catetos 3 e 4 e a hipotenusa é 5. Ele é o mais conhecido. Por quê? Porque os três números são naturais, né? 3, 4, 5, não tem raiz quadrada, não tem nada disso. E eles são números consecutivos, né? Então, esse aqui é o triângulo mais famoso do mundo. O triângulo que tem lado 3, cateto 4 e a hipotenusa medindo 5. Professor, dá para ter outros casos de números inteiros? Dá sim. É só você pegar qualquer múltiplo desse triângulo. Como assim? É só você pegar qualquer triângulo que é semelhante a esse. Vou te dar um exemplo. O triângulo 6, 8 e 10. Ó, imagina que tivesse um triângulo aqui, 6, o x é igual a 8, e esse 5 aqui é 10. Ele é semelhante a esse triângulo. Portanto, ele também é retângulo. Certo? Porque, ó, é como se eu pegasse esses caras aqui e multiplicasse todo mundo por 2. Multiplicasse o 3 por 2, multiplicasse o 4 por 2, multiplicasse o 5 por 2. E daí eu teria um triângulo duas vezes maior que esse, né? Ampliado, porque ele é semelhante, ok? Então o triângulo 3, 4, 5, ele é muito importante pra gente. Ele resolve muitos problemas. Eu vou mostrar ainda um exemplo que resolve só pelo triângulo 3, 4, 5, tá? Então, todo triângulo que for um múltiplo desses, nem precisa fazer o teorema de Pitágoras. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho um cateto que mede 9, e um outro cateto que mede 12, qual o valor da hipotenusa? Vixe, professor, agora você me pegou. Se eu tenho, ó, de novo, se eu tenho um triângulo aqui, que em vez de 3, esse cateto valesse 9, e em vez de x, esse cateto valesse 12, quanto valeria a hipotenusa? Ora, é só verificar que 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Portanto, eu estou multiplicando as medidas desse triângulo por 3. Multipliquei por 3 aqui e multipliquei o 4 por 3 aqui. Portanto, quem vai ser a hipotenusa? Vai ser a hipotenusa do triângulo 3, 4, 5, que é 5, vezes o quanto eu ampliei, que é 3. Portanto, seria 15. E você pode verificar isso fazendo o teorema de Pitágoras, né? Porque 9 ao quadrado é 81, 12 ao quadrado é 144, 81 mais 144 dá 225. 225 é a raiz quadrada exata de 15. Confira, se você não acredita em mim, verifique isso, tá bom? Então, o triângulo 3, 4, 5 é muito importante pra gente. Tudo bem? Então, a resposta é x igual a 4, tá? Tudo bem até aqui, gente? Vocês já tinham feito o teorema de Pitágoras antes, na escola? Tá muito difícil até aqui? Precisa voltar um pouquinho? Digam aí, por favor, no chat. Se precisar que eu volte em algum ponto desse exercício, pode falar, tá?
Então, beleza. Ah, Sara, eu gosto dessa matéria. Essa matéria é muito legal, cara. O Teorema de Pitágoras é bem legal. E, gente, o Teorema de Pitágoras, eles vão perseguir vocês até o fim do curso, tá? Eu sinto informar para vocês que vocês não gostarem da aparência dele, passem a reconsiderar que ele é um cara bonito, ele é um cara legal, inteligente, entendeu? Pitágoras é fera, gente. Então, essa aula é fundamental para a gente conseguir prosseguir no decorrer do curso, tá? Mas essa matéria é realmente legal, tá, gente? É mais ter um pouquinho de paciência. E para quem não gosta de matemática, tem mais paciência ainda. Ok? Então vamos lá. Segundo exercício, tá? Tem um retângulo aí que tem lado 4 e o outro lado dele é 6, tá? Então a largura dele é 4 e o comprimento é 6. Então imagina aí uma caixa retangular que você tem essas medidas. E eu tenho uma diagonal do retângulo que mede x. Ó, um erro muito comum que os alunos podem cometer nesse exercício: achar que a diagonal de um retângulo divide esses dois ângulos aqui em ângulos de 45 graus. Isso é mentira, não acontece no retângulo, tá? Por quê, gente? Porque isso de a diagonal dividir em dois ângulos de 45 acontece no quadrado. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Lembra que a gente discutiu isso? Então, esses ângulos aqui, eu não sei quanto vale. Não tenho nem a menor ideia de quanto vale esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Né? Só vou poder descobrir pela trigonometria, tá? Que a gente nem viu ainda. Mas o que é importante aqui? Lembrar do Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque se esse lado aqui, ó, desse retângulo é 4, esse lado paralelo também é 4, ok? Então eu vou ter um triângulo de cateto 6, outro cateto é 4 e a hipotenusa é x. Portanto, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Desenhar bonitinho, não tão bonito aqui no meu desenho, mas tudo bem. E pitch. Pitch significa aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, aplicando, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 6 ao quadrado, gente, é 36, porque 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 36 mais 16, 6 mais 6 dá 2, 3 mais 1 dá 4, sobe 1, 5. Portanto, 52. Então, x ao quadrado é 52. Então, x, se eu tirar a raiz dos dois lados, né? Tirei a raiz aqui, ficou x. Tirei a raiz aqui, ficou a raiz de 52. Tá? Porque não tinha quadrado originalmente. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fatorar esse número que nós encontramos, 52. Então, 52 dividido por 2 dá 26. Ok? 52 dividido por 2 dá 26. Beleza? 26 dividido por 2 dá 13. 13 é o número primo. Então, 13 só divide por 13. Pode ver que você não consegue dividir 13 nem por 5, por 4, por 2, por 3. Não dá. Por 7. Então, 13 é um número primo. Ele só divide pelo 13. Então, nós temos que a fatoração desse número é 2 vezes 2 vezes 13. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 13. Então, você vai colocar esse valor aqui, substituir 52 pela fatoração que você encontrou desse número. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 13. Repara que o 2, ele está ao quadrado, então eu posso tirar ele para fora, tá? Então, né, como eu estou com um cara ao quadrado numa raiz quadrada, eu tiro o módulo do número para fora, ou seja, o 2. E como 13 não tem quadrado, 13 fica aqui, quietinho, preso nessa raiz quadrada. Portanto, a solução do problema, né, a resposta da diagonal, qual a diagonal desse retângulo aí? É 2 raiz de 13. E não é para pegar uma calculadora, calcular a raiz de 13 e multiplicar por 2. Gente, uma coisa importante. Enquanto o problema não falar assim, ó, considere raiz de 13 igual ao número tal, 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 enfim. Se tiver raiz, deixa a resposta em raiz. Não é para sair tentando calcular a raiz de 13. Eu não sei de cabeça quanto é a raiz de 13, não tenho nem ideia de quanto seja. Mas eu sei que ela é um número entre 3 e 4. Porque 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Tá? Então deve ser 3,4, alguma coisa assim. Mas, gente, isso aqui é um número irracional. A raiz de 3 é um número irracional. É um número que não dá para escrever exatamente. Né?
Então, deixar a resposta sempre com a raiz, quando não der para tirar a raiz, tá bom? E, detalhe importante, eu não estou colocando unidade de medida porque o problema não pediu, tá? Ele só me falou que um lado era 3, outro lado era 5, no outro ele só falou que um lado era 4, outro lado era 6. Por isso que eu não estou colocando unidade de medida, mas se fosse centímetro, metro, eu teria que colocar no final aqui metro e centímetro, tá? Isso aqui é importante para vocês não errarem questão, hein? Pois não vão dizer que eu não avisei. Quem avisa sempre é amigo, tá? Então a resposta é 2 raiz de 13, tá? Mais um. Esse é bonito, hein? Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa bonita. Fala para mim, você acorda de manhã cedo, olha para isso, não dá vontade de aprender matemática, gente? Só que não, né, gente? Que coisa horrível. Olha isso. Isso aí é um leque, sabe? Leque de espantar o calor, né? Nós temos um leque aí para calcular. São 3 triângulos retângulos dentro de uma figura só. Então nós vamos aplicar 3 Pitágoras. Olha que coisa louca. Nós vamos aplicar 3 vezes o teorema de Pitágoras aqui para descobrir quanto vale a medida x. Olha aqui, então, ó, vamos com calma, tá? Vamos com calma, vamos na boa, com humildade. Vamos primeiro desenhar esse cara. Então vamos desenhar esse cara. Ó, desenhamos esse cara aqui, tá? Então, desenhamos aqui. Primeiro triângulo retângulo tem o cateto 2 e 4. E uma medida z, que eu chamei, porque aqui já era x, né? Então eu chamei de z aqui. Mas pode chamar da letra que você quiser. Pode chamar de A, pode chamar de B, enfim. Depois nós temos um outro triângulo, que tem cateto Z e cateto 3. E depois nós temos outro triângulo retângulo que tem cateto Y e cateto 2 raiz de 5. Tá? Então, vamos... Primeira coisa que nós temos que fazer, além de desenhar, depois de desenhar, né? Nós vamos calcular o Pitágoras no primeiro triângulo. Então, ó, nesse primeiro triângulo, então, pitch. Então, pelo pitch, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual à medida da hipotenusa ao quadrado. Então, z ao quadrado é igual. 2 ao quadrado é 4, porque é 2 vezes 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, portanto é 16. Então, 4 mais 16 é 20. Portanto, eu acho que z ao quadrado é igual a 20. E z vai ser raiz de 20, tá? Professor, é legal fatorar agora? Olha, você pode fatorar. Vai dar 20 sobre 2, vai dar 10, 10 sobre 2 dá 5, 5 sobre 5 dá 1. Então você ia achar que z, se eu fosse fatorar, ia ser 2 raiz de 5. Mas por que não é interessante para mim fazer isso agora? Porque eu vou ter que fazer outro Pitágoras. E o Pitágoras ele não trabalha com a medida no módulo, ele trabalha com a medida ao quadrado. Então eu não vou tirar o quadrado, não vou fatorar, porque eu vou ter que usar z ao quadrado de novo no outro. Cara, pode perceber, ó. Vou fazer outro Pitágoras. Ó, vou fazer outro Pitágoras aqui e eu vou ter que usar o z ao quadrado de novo. Então não compensa tirar a raiz quadrada do z, porque vai me dar mais trabalho, certo? Então tem que ter uma certa malandragem aqui para você não perder tempo nessa questão, senão você perde muito tempo fazendo conta. Ó, eu vou ter que usar z ao quadrado e 3 ao quadrado aqui. Então eu tenho que, aplicando o teorema de Pitágoras no segundo triângulo, eu vou obter aqui que vai ser z ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Cateto ao quadrado mais o 3, cateto 3 ao quadrado, vai ser igual a y ao quadrado. Portanto, y ao quadrado é igual a... Nós sabemos que z ao quadrado é 20, né? Por isso aqui, z ao quadrado é 20. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Portanto, é 20 mais 9. Então, y ao quadrado é 29. De novo, tirei a raiz do y aqui, ó. Raiz de 29. Precisa fatorar? Não, porque eu vou ter que usar de novo nesse último Pitágoras. Então, fazendo Pitágoras no último triângulo, olha o que eu obtenho. Eu tenho um cateto y e um cateto 2 raiz de 5. Então, y ao quadrado mais todo esse cara no parênteses ao quadrado, certo? Coloca o parênteses, tá? Quando tiver raiz, hein? Para não se confundir. Isso aqui é igual a x ao quadrado, que é o valor da hipotenusa. Ok? Daí eu vou obter o seguinte. Eu vou ter que y ao quadrado, como eu já vi aqui, é igual a 29, né? Então, eu vou colocar 29. E 2 raiz de 5 ao quadrado, isso aqui é importante, tá? Quando eu tenho um número multiplicado por uma raiz e eu quero elevar ao quadrado, eu elevo primeiro
o número que está aqui e depois tira esse cara da raiz quadrada. Então, ó, eleva o 2 ao quadrado, dá 4. Eleva o raiz de 5 ao quadrado, é só tirar a raiz. Não é para mexer, é só tirar a raiz. Né? Porque esse cara aqui está dentro de uma raiz quadrada, se eu levar ao quadrado, eu tiro a raiz. Certo, gente? Então, vai ficar 4 vezes 5, que dá 20. Então, ó, de novo. 2 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Distribui tanto para o primeiro como para o segundo. E daí vai ser 4 vezes 5, que vai dar 20. Então, 29 mais 20 é igual a 49. E 49 é a raiz quadrada de 7. Por quê? Porque se você fatorar o 49, ó, 49 dividido por 7 dá 7. Dividido por 7 de novo dá 1. Então é 7 vezes 7, que é 7 ao quadrado. Se eu colocar aqui no radical, né, na raiz quadrada, 7 ao quadrado vai dar, na raiz quadrada vai dar 7. Certo? Vai cancelar esse expoente 2, né? E daí vai ter que x é igual a 7. Portanto, eu fiz esse trambolho de conta, fiz 3 contas só para saber que o x é um número inteiro. Nem para ser um número feio logo, né? Não sei lá, um 7 raiz de 30, né? Nem para ser uma coisa assim, né? Para dar um número inteiro. Pois é, pessoal. Então nós obtemos aí que o valor de x é igual a 7. Portanto, a resposta é 7. 7 unidade de comprimento, tá? Tudo bem? Até aqui? Podemos ir para o exercício 2 na tranquilidade, na paz de Deus? Me avisem aí se dá para a gente ir para o exercício 2. Nathalie, Gabriele, tá tudo bem até aqui? Tá dando para entender um pouquinho? Vocês que estão acompanhando aqui, né? Ah, tá. Tem uma pergunta aqui. O 49 saiu da raiz porque levou ao quadrado? Deixa eu ver aqui. Peraí. O 49... É porque eu fatorei, né, Sara? Eu fatorei ele aqui, né? Eu fatorei 49 e 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado, né? Então eu teria que x é igual a raiz de 49 e 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Portanto, x é igual a raiz de 7 ao quadrado, né? Então esse 49 eu substituí ele por 7 ao quadrado, tá? E daí eu tirei a raiz, tá? Eu pulei uma parte aqui, né? X, na verdade, é igual a raiz de 49 e a raiz de 49 é igual a raiz de 7 ao quadrado, tá? Professor, eu vou sempre calcular Peraí, deixa eu ler de novo aqui. Gabriele, professor, eu sempre vou colocar na raiz quando for calcular o teorema? Sim, sempre. Toda vez que você precisar calcular tanto hipotenusa como cateto, você sempre vai ter que calcular uma raiz quadrada, tá? Porque, veja, o teorema de Pitágoras, ele trabalha com medidas ao quadrado. Ele não trabalha com medidas soltas, né? É sempre quadrado das medidas, né? Então, por isso que você vai sempre, num exercício de teorema de Pitágoras, calcular a raiz de alguém, tá? Você pode fazer um cálculo, 2, depende do que o problema estiver pedindo, de quantos teoremas de Pitágoras você precisa aplicar, né? Quantos triângulos você precisa fazer essa relação, né? Mas sempre vai ter que tirar uma raiz. Por isso que é bom treinar essa coisa de radiciação, que se chama radiciação e faturação, né? Por isso que é legal a gente treinar isso, tá? Gente, eu tinha colocado 5 exercícios, mas não vai dar tempo, né? Então eu vou fazer... Se eu conseguir, eu faço mais 2. Porque eu não quero apressar muito, jogar muito rápido, porque não vai ser tão proveitoso pra gente, né? Como eu falei, aula que vem nós vamos continuar falando sobre o triângulo retângulo. Então não tem problema, a gente pode fazer esses exercícios que faltarem na aula que vem, tá? Eu vou à medida que a gente conseguir fazer. Bom, se vocês olharem o título da aula de hoje, vocês vão ver que o título da aula de hoje, ó, é o Teorema de Pitágoras e as outras relações métricas no triângulo retângulo. Por que eu estou falando isso? Porque o Teorema de Pitágoras, ele é uma das relações métricas no triângulo retângulo. Ele é só uma delas. Mas existem outras que em certos contextos são interessantes a gente aprender. Então,
Eu não coloquei isso aqui na teoria de propósito. Eu coloquei nos exercícios para a gente usar semelhança de triângulos para mostrar algumas relações que são importantes, às vezes, nos triângulos retângulos, que a gente chama de relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, o Pitágoras, ele é uma dessas relações. Eu vou mostrar outras relações para vocês aqui. Vou mostrar três ou quatro, na verdade, né? E daí nós vamos mostrar todas elas por semelhança. Lembra que na aula passada eu falei que a gente ia demonstrar todas elas por semelhança? Tudo que a gente ia demonstrar nessa aula de hoje, a gente ia usar semelhança. Então, para vocês verem que semelhança de triângulos é algo muito importante. Então, então nós vamos aprender aqui como a gente pode trabalhar com a relação métrica nesse contexto, tá? Então, ó, ele me deu um triângulo aí, que é um triângulo retângulo. Ele é reto, né? Ângulo reto em A. E ele tem os catetos B e C. Tracei uma altura aqui, ele tem uma altura H. E as projeções, como eu te falei, né? Como falei lá quando eu fui demonstrar o teorema de Pitágoras, essa medida M a gente chama projeção sobre o cateto B, né? E essa medida N a gente chama de projeção sobre o cateto C. E aqui, toda essa medida, todo esse lado BC mede a medida A, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, ok? Do triângulo maior. Então, o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu prove que B ao quadrado é igual a A vezes M e que C ao quadrado é igual a A vezes M. Tá? Então, ele quer que eu prove isso. Veja que eu já fiz isso quando eu fui demonstrar o teorema de Pitágoras. Se vocês olharem bem, eu já fiz isso. Mas eu vou mostrar de novo. Ó, vamos lá. Desenha. Primeira coisa é desenhar bonitinho. E agora eu vou dar mais detalhes, tá? Vou colocar a tabelinha, que nem a gente fez na aula passada, para a gente ver como é que faz essa demonstração, tá? Então, desenhei de uma forma não tão bonita como estava lá no desenho original. E, ó, veja aqui. Esse ângulo aqui, esse ângulo C, ele é comum tanto a esse triângulo maior, o ABC, quanto esse triângulo aqui, o ACD. E esse ângulo aqui, dois traços, ele é comum tanto a esse triângulo maior, como a esse triângulo ADB. Tá? E repara que, né? Aqui é 90, aqui é um traço e aqui é dois traços. Então, como esse cara é 90, esses dois ângulos são complementares. Lembra? Eles se completam, somam 90 graus. Então, se aqui tem um ângulo de 90 e aqui é um traço, aqui só pode ser o outro ângulo, né? Dois traços. E aqui é a mesma coisa, né? Se esse cara é 90 e esse cara é dois traços, o complementar é um traço, tá? Então, ó, vamos montar uma tabelinha, então. Tabelinha 1, para a gente resolver esse problema. Vamos montar a tabelinha. Então, de frente para o reto, vamos comparar o triângulo ABC com o triângulo ACD. Comparando no ABC, primeiro, nós temos que, de frente para o reto, eu tenho a medida A. Então, o A está aqui. De frente para o reto, aqui nesse triângulo menor, nós temos que a medida é B. Né? O ângulo oposto aqui faz a medida B. Então, marca B aqui. Vamos fazer agora para um traço. Na frente de um traço, a medida no maior é C. Então, marca C aqui. Agora, no triângulo menor, nesse triângulo ACD, a medida é H, né? De frente para um traço. Então, marca H. E aqui, nesses dois traços, a medida no triângulo maior é B e no triângulo menor é M, né? Enxerga M. Portanto, qual relação eu vou usar para chegar que B ao quadrado é igual a A vezes M? Eu vou pegar o ângulo de 90 e os dois traços. Olha só, porque eu tenho que multiplicar em cruz, lembra? Multiplicar em x. Então, A vezes M é igual a B vezes B. Portanto, B vezes B é B ao quadrado e A vezes M é igual a A vezes M, né? Então, B ao quadrado é igual a A vezes M. Tá? Veja aqui, a gente já fez isso, só que a gente chamou de x e y, né? A gente achou que B ao quadrado era igual a A vezes x. Né? Mas é a mesma coisa, só mudou a letra.
E veja que eu posso provar outra relação usando o outro triângulo, né? Então eu vou comparar o ABC com o triângulo ADB. E olha só. Então, de frente para o reto, eu tenho A. De frente para um traço no triângulo maior, eu tenho C. E de frente para 2 traços, eu tenho o B. Já no triângulo menor, nesse triângulo ADB ou DBA, enfim, veja que de frente para o reto eu tenho C. Então, marca C aqui. De frente para um traço, eu tenho N. Então, marca N aqui embaixo. E de frente para 2 traços, eu tenho H. Então, marca H. Então, para eu achar a relação que C ao quadrado é igual a vezes N, basta eu usar quem está de frente para o reto e quem está de frente para um traço. Aqui a gente usou reto e 2 traços, e aqui a gente usou reto e um traço para fazer a proporção. Então, ó, A sobre C é igual a C sobre N, multiplica em X aqui, C vezes C dá C ao quadrado, A vezes N dá A vezes N, portanto, C ao quadrado é igual a N. Então, nós demonstramos provamos que vale tanto que B ao quadrado é igual a vezes M, e vale que C ao quadrado é igual a vezes N. Provamos 2 relações métricas no triângulo retângulo, tá? O que significa dizer isso? Ó, em outras palavras, se você não lembrar das letras, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que se eu tiver um triângulo retângulo, isso aqui só vale para triângulo retângulo, hein, gente? Relações métricas no triângulo retângulo. Se eu traçar a altura dele, o que eu posso concluir, assim, sem pensar em letra? Que se eu levar um cateto desse triângulo ao quadrado, eu vou saber que isso aqui vai ser igual ao valor da hipotenusa vezes a projeção sobre esse cateto. De novo, o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção sobre esse cateto. Tá? Então, isso aqui diz isso e isso aqui diz isso. Tá? Então, a parte do item A, nós já resolvemos e está mostrado aqui. Tá? Vamos fazer mais um aqui. Ó. Considere o triângulo retângulo abaixo. Mesmo triângulo, só que ele quer que eu prove outra coisa agora. Ele quer que eu prove que A vezes H é igual a B vezes C. Ou seja, ele quer que eu prove que o produto da hipotenusa pela altura desse triângulo é igual ao produto dos catetos. Como é que eu posso mostrar isso, gente? Mesma coisa. Desenha igualzinho, bonitinho, mesmo triângulo, mesmo desenho, mesmos ângulos. Eu só vou fazer uma tabelinha agora pegando a outra relação, né? Repara que quando a gente fez aqui, ó, essa primeira parte, é a mesma tabela. Pode olhar. Eu vou manter a mesma tabela aqui, relacionando o triângulo ABC com triângulos ACD ou CDA, né? Ou DAC, enfim, tanto faz. Então, ó, de frente para o reto tem o A, de frente para o reto tem o B. De frente para um traço tem o C, de frente para um traço no menor tem o H. De frente para 2 traços no menor eu tenho M, então bota M embaixo. De frente para 2 traços no maior eu tenho B. Só que, para a gente provar que A, M era igual a B ao quadrado, eu usei o reto e o 2 traços. Agora eu vou usar o reto e o 1 traço para provar aquela propriedade que ele pediu. Então, ó, A sobre B é igual a C sobre H. Então, A vezes H é igual a B vezes C. Portanto, A vezes H é igual a B vezes C. H é igual a BC. E acabou, está demonstrado. Fácil, fácil. Se você sabe a semelhança, sabe usar a semelhança, isso não é difícil de fazer, né, gente? É só montar a tabela e sair fazendo a relação, né? A relação métrica, né? Então, como é que eu posso decorar isso? É simples, né? De pensar, de decorar nem tanto, né? AH é igual a B vezes C, ou, de uma maneira mais matemática, o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos do triângulo. Tá? Então, essa é a nossa terceira relação importante. Porque, veja, essa primeira relação que a gente encontrou, ela, na verdade, é a mesma relação, né? São 2 propriedades, mas, na verdade, estou falando da mesma coisa, né? Estou falando que um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Então, eu tenho 2 equações diferentes porque eu tenho 2 triângulos diferentes aqui dentro, né?
mas são a mesma propriedade, né? Aqui, mesma coisa. O produto da altura pela hipotenusa é igual ao produto dos catetos do triângulo, tá? Por fim, eu tenho esse aqui. A última relação que eu quero provar. Tem mais, tá? Tem mais, mas eu acho que essas três já estão bem mais que suficientes. Vocês nunca vão ver, em circunstâncias normais, outras relações além dessas aí. Estou mostrando porque às vezes elas ajudam a resolver problemas, se você lembrar dela. Tá? E também porque é um exercício de treinar a semelhança de triângulos, né? Nossa aula de hoje, ela é tanto de teorema de Pitágoras como de semelhança de triângulos, né? Pode perceber. Então, beleza, gente. Então, mesma coisa, ele quer agora que eu prove que h ao quadrado é igual a m vezes n. Em outras palavras, ele quer que eu prove que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções sobre os catetos, né? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Desenhar, mesma coisa, mesmo triângulo, mesmos ângulos, tudo igual, gente. Tudo igual. Se vocês quiserem, tá? Gente, tem que colocar no papel, tem que colocar no papel esse exercício, tá? Para vocês entenderem bem, sempre falo isso. Façam um desenho só e daí vai fazendo as relações embaixo. É o que eu recomendo, fortemente. É o que eu recomendo fortemente para vocês, tá? Mas veja bem, você fazer a tabela, tá? Só que agora, em vez de você relacionar na tabela o triângulo maior com um dos menores, você relaciona os dois menores. Porque esse triângulo ele é semelhante a esse aqui. Então você relaciona os menores. Você fala assim, olha só, de frente para o reto está o B e no outro de frente para o reto está o C. Então B e C embaixo aqui. Aqui, de frente para um traço está o H. E aqui de frente para um traço está o N. Então H em cima e N embaixo. E agora, por fim, nos dois traços aqui, nesses dois traços está o M, e na frente dos dois traços aqui está o H. Então, M sobre H. Então, para você achar essa relação, basta você usar o um traço e a tabelinha do dois traços. E você vai achar que H sobre N é igual a M sobre H. Faz a multiplicação em cruz aqui, H vezes H, M vezes N. Portanto, H ao quadrado é igual a M vezes N. Tá? Então, essas foram as relações métricas, tá? Provamos três. Provamos que h ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, a altura ao quadrado desse triângulo é o produto das projeções. Mostramos que a vezes h é igual a b vezes c, ou seja, o produto entre a altura e a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. E provamos que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, são aí as três relações importantes que eu queria mostrar para vocês. Pessoal, último exercício, tá? Tinha preparado mais dois, mas não vai dar para fazer, então vou fazer só mais um, tá? Eu vou fazer os 5, então. Tá? Esse aqui eu vou mostrar para vocês na aula que vem, tá? Vou mostrar esses exercício 4 e o exercício 3 na aula que vem. Vou resolver os 5 agora, tá? Então, ó, vamos ver esse exercício aqui, senão confunde muito a nossa cabeça. Então, último exercício de hoje, tá? Exercício 5. Então, eu fiz o 1, fiz o 2 e vou fazer o 5. A aula que vem eu faço esse 3 e esse 4, que vão virar outros números daí na aula que vem, tá? Então, resumindo aqui, vamos lá. Uma escada, ó, a questão caiu na Federal de Santa Catarina, uma faculdade muito, muito boa, com uma prova bem difícil, ó. Olha que legal essa questão. Uma escada com 10 metros de comprimento foi apoiada em uma parede que é perpendicular ao solo, tá? Então tem uma escada, imagina lá que você vai lá pintar um muro, enfim, aí você precisa de uma escada para subir lá para pintar um muro, né? Então você tem uma escada de 10 metros de comprimento, né? Ou seja, uma escada gigante, né? Imagina, uma escada de 10 metros é muito grande, né, gente? Apoiada em uma parede que é perpendicular ao solo, ou seja, dizer que a parede é perpendicular ao solo é dizer que a parede é reta, né? Se a parede não fosse perpendicular ao solo, quer dizer que ela não formaria ângulo de 90. Você tem uma parede torta, né? Não dá para ter parede torta, né, gente? Então por isso que ele fala que a parede é perpendicular.
Sabendo-se que o pé da escada está afastado 6 metros da base da parede, né? Que ele está afastado 6 metros dessa base, né, que sustenta a parede, qual é a altura alcançada pela escada? Repara que ele não falou qual que é o comprimento da escada. Isso ele já falou. Ele quer saber qual a altura que a escada alcança quando está afastado 6 metros da base. Então, ó, problemas assim não adianta sair resolvendo, tá? Tem que fazer desenho. Não adianta, gente, sair resolvendo problema assim. Tem que desenhar. Porque senão vocês vão confundir as coisas, e daí vai achar uma coisa bem esquisita, né? Então tem que desenhar. Então, a primeira coisa é fazer um desenho, ó. Então, o meu desenho. Aqui eu tenho uma parede. Ó, parede aqui, perpendicular ao solo. Tá? Aqui é a altura que ela alcança. O comprimento de uma escada. Esse problema de escada, ele é muito comum, tá, gente? É um problema clássico, tá? Muito clássico. Às vezes é escada, às vezes é tábua, sei lá. Mas tem sempre um problema assim, né? De interpretar, né? Quase sempre nas aulas de Teorema de Pitágoras cai um problema assim. E o comprimento da escada, ele é sempre a hipotenusa do triângulo. Pode perceber, né? Porque a escada, essa medida aqui ela é constante. A escada não deixa de ter 10 metros. Se eu inclinar ela mais para cima ou mais para baixo, eu vou estar mudando essa altura e esse solo, né? E essa base aqui, né? Se eu afasto ela mais para cá, eu vou estar diminuindo a distância, né? Mas vou estar aumentando a altura. E mesma coisa se eu colocar ela mais para baixo, né? Pegar aqui desse ponto, trazer ela mais para baixo, eu vou aumentar a largura aqui, mas vou diminuir essa altura. Mas a escada permanece tendo 10 metros, ok? Então aqui, o 10 metros é a hipotenusa, que aqui está a escada, e o pé, a distância da base, né? Aqui, da parede até o pé da escada é 6 metros. Ele quer saber a altura. Então, se eu fosse resolver de modo clássico, eu ia aplicar o Teorema de Pitágoras, fazer o pitch, e, portanto, hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, que é 10 ao quadrado, é igual a h ao quadrado, que é o cateto, mais o outro cateto ao quadrado, que é 6 ao quadrado. Portanto, h ao quadrado é 10 ao quadrado menos 6 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, dá 100. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, dá 36. Então, 100 menos 36, eu vou fazer a conta lá, vou aplicar o algoritmo da subtração, né? Aí vai emprestar um para um, vai emprestar para lá, e eu vou obter isso aqui é 64. E daí, gente, 64 é a raiz quadrada de 8. Ah, professor, se eu não lembrasse que 64 é a raiz quadrada de 8. Vamos fatorar, né, gente? Fatorando isso, você obtém que 64 dividido por 2 dá 32, dividido por 2 de novo dá 16, dividido por 2 de novo dá 8, dividindo por 2 de novo dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Acabou. Então, a fatoração de 64 é 2 a sexta. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 a sexta eu posso quebrar como se fosse 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E na hora que eu for calcular a raiz de 64, estou calculando a raiz de 2 vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Como todo mundo tem quadrado, eu tiro para fora. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. E daí não sobra ninguém na raiz, portanto 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Portanto, a gente afirma que 64 é a raiz quadrada de 8. Ok? Então a altura é 8 metros. Tem que colocar medida, tá? Resposta é a letra C, gabarito é a letra C, ok? Mas tem que colocar aqui em metro, hein? Ai, 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 não vamos errar a questão por causa disso, hein, gente? E a última coisa é que esse exemplo eu nem precisava fazer Pitágoras aqui, né? Eu precisava, claro, fazer o desenho. Mas como eu falei para vocês lá no programa anterior, repara que esse triângulo aqui ele é um múltiplo do triângulo 3, 4, 5. Por quê? Porque ele tem cateto medindo 6 e hipotenusa medindo 10. É a mesma coisa que eu dobrasse aquele triângulo, né? Ampliasse ele 2 vezes, né? Porque o triângulo era 3 no cateto, 4 no cateto e 5 na hipotenusa, né? Lembrando que tem que ser nessa ordem, gente. Não pode ser 5 no cateto, por exemplo. O 5 tem que ser sempre hipotenusa, senão não é o triângulo que a gente está comentando, né?
daí você vai ter que aqui vai ser 6, ou seja, 3 vezes 2, e aqui é 10, que é 5 vezes 2. Portanto, eu estou multiplicando por 2 aquele triângulo 3, 4, 5. Portanto, a medida aqui vai ser 8, porque é 4 vezes 2. Se aqui era 4, e eu estou multiplicando o fator do triângulo por 2, então é 4 vezes 2, que dá 8. Então, eu nem precisava fazer Pitágoras aqui. Se eu lembrasse que esse cara é um múltiplo do triângulo 3, 4, 5, triângulo pitagórico, que a gente chama, eu resolvi o problema sem fazer conta, tá? Mas aí, isso vocês vão pegando a manha, né, olhando mais facilmente com o tempo, tá? Então, gabarito é a letra C de cão, letra C de cachorro, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Com alguma dúvida até aqui? Se vocês querem perguntar qualquer coisa, podem usar esse momento agora. Se vocês acharam que a aula ajudou hoje. E realmente, hoje foi uma aula mais difícil, né? Porque está trabalhando bastante, né? Essa coisa de elevar ao quadrado, tirar a raiz, fatorar, enfim. É uma aula hoje um pouco mais chatinha de contas, né? Mas é necessário para a gente aprender e avançar no curso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, apesar de ser um pouco mais difícil. Estou sempre à disposição de vocês, do que vocês tiverem de dúvida, tá bom? Então, preciso de um feedback de vocês. Precisa esclarecer mais alguma coisa? Se estão com dúvida? A aula foi boa? E aí, o que vocês me dizem aí? Então, Gabriele, fatorar é treino, né? Por isso que eu na tarefa, ó, eu aqui eu vou esclarecer, né? Eu vou postar essa tarefa da aula de hoje e da próxima aula. Não, perdão. Eu vou postar a tarefa da aula passada e da aula de hoje, com aquele resuminho que eu sempre faço, que tá no PowerPoint, né? Até amanhã. Até amanhã à noite eu posto. Aí vai ter a tarefa da aula passada e a tarefa da aula de hoje. Não vão ser muitos exercícios, porque eu não vou ser sacana, né? De botar um monte de exercício, tá? Para fazer volume, né? Eu vou botar uns 4 em cada um, aí fica 8 no total, no máximo, enfim. Ou talvez menos ainda do que isso. Mas eu faço questão de colocar exercícios para vocês treinarem faturação. Então, eu vou botar umas contas aí para vocês fatorarem e irem com calma. Porque o teorema de Pitágoras em si não é uma coisa difícil de fazer. Mas ele exige essa coisa de fatorar, de calcular raiz quadrada, enfim. Então, você ficar confusa nisso não é nada de novo na matemática. A gente tem essa confusão direto. E isso é treino mesmo. Então, eu vou botar alguns exercícios para vocês treinarem isso mesmo. Tá? Legal, a Nathalie comentou também. Se tem se alguém tiver alguma dúvida, eu posso responder aqui. Se não, a gente vai encerrar nossa aula por hoje aqui e a gente prossegue no curso aí na semana que vem, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Então se está todo mundo de boa, a gente vai encerrar por aqui então. Muito obrigado a todos que assistiram. Para quem vai assistir depois, também mando meu abraço. Gabriele, Nathalie, Sara, enfim. Mando meu grande abraço para vocês. E qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, eu vou desligar aqui, gente. Tchau para todo mundo aí. Uma ótima manhã de quarta-feira para vocês, tá bom? Saúde para todos vocês.